Oneide, aqui na nossa gravação do podcast do Fotologia e da HOS. Né? Muito obrigado. Para nós é uma alegria estar te recebendo aqui e também, mais do que isso, trazendo para o pessoal um pouco mais sobre como funciona a HOS, trazendo algumas informações que não estão no Instagram e no site, deveriam estar, que a gente vai usar hoje também para trazer lucidez aí para os possíveis clientes da HOS e também para a gente poder esclarecer outra coisa também que a gente quer muito saber, muitas das funcionalidades do software, né? O que faz, o que não faz o software da HOS. Acho que falta a gente deixar um pouco mais claro para o pessoal, para eles também se apaixonarem pelo software, assim como o Oneide é apaixonado, né? É verdade. O nosso negócio é feito é movido por paixão, né? A gente está sempre inspirado porque, como mexemos com a tecnologia, mexemos com a gestão, mexemos na área de saúde, a inspiração sempre vem dessa vontade de servir mais aos clientes, de entregar mais tecnologia, entregar mais conforto para que as farmácias possam fazer uma gestão mais assertiva, né? Diante desse universo de opções que tem hoje no mercado. Os donos de farmácia às vezes ficam bem perdidos, né, nesse meio aí, porque sem notícias assim, tipo um abismo tecnológico, né? Então, que os nossos clientes, as farmácias, de um modo geral, de pequeno e médio porte, estão diante de um abismo tecnológico. Quer dizer, para eles conseguirem chegar na tecnologia, tem que passar aí um grande desafio, né? E nós estamos aí para servir, para fazer isso acontecer. Vamos entender uma coisa só, né? Primeiro, eu trago muito, né? Trazendo muito do que eu vi no site, até porque a gente está ajudando a HOS a fazer um novo site, né? Uhum. E eu queria saber um pouco mais da história da HOS. Acho que esse é um primeiro ponto interessante da gente esclarecer para o pessoal compreender, né? Cara, de onde veio, como começou, como é que é a história da foto lá na Ranger 94, carregando caixa. Carregando caixa. Só que a história da HOS vem bem antes. Isso já tem 30 anos, né? Da Ranger, que é uma das fotos emblemáticas da nossa história da HOS, né? Ela é de 30 anos atrás. Só que a história da HOS ela remete ainda muitos anos antes, porque eu comecei trabalhando em farmácia, né? Então a história da HOS começou... Em farmácia? Trabalhava em farmácia. Nós chegamos a formar uma pequena rede de farmácias aqui em Bento, Veranópolis, Garibaldi, Caxias do Sul. Chegamos até a ter sala para montar em Farroupilha. Chegamos a ter aí nove lojas lá no início da década de 90, final da década de 80, início dos anos 90. Então já são 37 anos. Então eu vejo muito como eu digo que a HOS tem um DNA em farmácia. Por quê? Porque esse DNA é a minha experiência na gestão dessas farmácias, junto com meus irmãos, né? Na qual eu cuidava dessa parte de informação, relacionamento, numa época em que nem existia o computador. Então, a gente formou o conceito, formou essa vontade de ter a informação. Nós tínhamos que administrar uma pequena rede diante de um cenário onde as farmácias eram super capitalizadas, super estocadas. E naquela época a gente tinha que concorrer com essas farmácias não tendo um capital de giro. E eu entendi naquela época que a gente ia conseguir isso baseado em informação, ou seja, saber o que precisava ter no estoque na hora que precisava. Agora imagina o desafio sem informática, né? É exatamente o que eu ia perguntar. E como que fazia? Mas vamos lá, estamos falando na pré-história da HOS aí. Pré-história, E como que era o nome da farmácia? Dá para falar? Dá para farmácia. Chamava Farmácia São Luís, Drogaria São Luís. Ainda existe? São Luís não existe mais. Era uma homenagem à nossa cidade natal, né, de São Luís Gonzaga. Sim. E essa farmácia perdurou aí uns 7 ou 8 anos. Depois, pela questão de eu ter fundado a HOS para dar tecnologia para essas farmácias aí e também disponibilizar para outras. Então, a gente desvinculou uma empresa, um braço de tecnologia, e acabou que eu me dediquei exclusivamente para a HOS. E aí, os meus irmãos continuaram com as farmácias, houveram os desentendimentos familiares, como acontece com muitas empresas familiares, Quase todas, e eles se dividiram e aí acabaram vendendo para alguma rede, o ponto, e acabou que todo mundo saiu fora do segmento, ninguém mais atua, né? Mas esse é o DNA da HOS. A HOS nasceu inspirada numa informatização, numa busca da informação para gerar oportunidades de venda. Tá, mas eu não entendi uma coisa ainda.
como é que... Vamos lá, entendi. Vocês tinham que concorrer com farmácia muito grande, com, né, tal, legal. Como que fazia isso sem ter informática, sem ter... Porque, pelo que eu entendo, não tinha computador nenhum, isso. Não tinha computador nenhum. E fazia como? Existe um termo que os mais antigos que assistirem aqui, eles vão lembrar, que chama Kardec. Pessoal, Kardex, não confunda com o espiritualista lá, o Kardec. Fala Kardec. Chama Kardex, né? Então, quem é mais jovem não sabe do que eu estou falando. Quem é mais antigo sabe que Kardex é um sistema de arquivos. Então, o que eu fazia? Fichários. Contratava duas, três pessoas e fazia fichários, né? Então eu encontro, às vezes, alguns funcionários antigos hoje aqui na cidade, que são advogados, são donos de empresa, que foram estagiários na farmácia, transferindo para arquivos os históricos dos clientes que compravam na farmácia, a data que ele comprava, tudo isso em formato de fichário. Então compramos uma antiga máquina de contabilidade, que era um trambolho assim, todo mecânico, e ali para dar mais agilidade na digitação das informações. Sim. Criamos um cartão de fidelidade, que na época ninguém nem sabia o que era, né? Datilografado, né? Quem fazia curso de datilografia tinha boa chance de ser empregado na farmácia, e faziam essas fichas, esses cartõezinhos, manualmente, na máquina de escrever. E aí, com isso, a gente começava a ter o cadastro desse cliente para conseguir fazer o pós-venda, né? A fidelização. Tá, tu tinhas ali o histórico, mas como que fazia para acessar? Vamos lá, tem os dados, né? Os dados estão gravados. Isso aí. E como que eu faço para acessar esses dados, para tirar um relatório? Relatório tudo manual. Então, no dia, hoje, por exemplo, dia 26, eu tinha que separar no fichário todo mundo que estava de aniversário no dia 26. Transportar isso para uma folha anotada, né? E fazer as ligações com a ficha na mão, para saber o que aquele camarada comprava. Então, era um trabalho assim absurdo, né? E com isso, em paralelo, o mercado da informática, dos computadores, estava chegando à microinformática. Então, lá no final da década de 80, o Brasil tinha um protecionismo da indústria, né? Não podia importar coisas. Aí incentivava, então... Das poucas coisas boas que o Collor fez na vida, né? O grupo Itaú criou a Itautec, existia a Microtec, que tinha os computadores nacionais. Só que custava uma fortuna, né? Então, a gente conseguiu investir na compra de um computador, só que, na nossa ingenuidade, né, não sabíamos que para um computador funcionar tinha que ter um programa, um software, né? Um computador sem software não funciona, não tem nada. Aí fomos atrás do tal dos programadores. E aqui digo para vocês que na época, se hoje é difícil encontrar um programador, naquela época era praticamente impossível, né? Que linguagem de programação que usavam na época? Tu lembra disso? Tinha uma linguagem que eu nem me lembro mais o nome, que é a antecessora à segunda linguagem que a gente usou, que era o Clipper, né? O Clipper Summer. Depois tiveram versões, mas linguagens de programação muito rudimentares, assim, muito trabalhosas de conseguir algum resultado. Mas na época, se a gente tivesse um gerador de etiqueta, fechar o caixa, gerar um relatório de pedido, aquilo já era um milagre. Conseguir essas três coisas num sistema. E para ter uma ideia, só para vocês terem uma noção de valores, né? Nessa época ainda não era a moeda o real. Então a gente usava muito o dólar como indexador. Então, primeiro, um computador custava $5.000. Né? Então imagina que hoje seria quase R$30 mil um microcomputador, né? Naquela época também o custo dos programadores em si, né, pelo fato de não existir mão de obra, também se gastava muito dinheiro para conseguir contratar horas de um programador. Nós tínhamos que ir até uma cidade vizinha, 40 quilômetros, para levar disquetes e trazer disquetes de atualização. Você é para Caxias? Veranópolis, na época. A gente conseguiu tecnologia. A gente conseguiu porque tinha aqueles meninos que gostavam de programação, eram os primeiros que tinham na época, a gente recorreu a eles para fazer os primeiros programas. Tanto naquela época quanto hoje, um programador por si só também não resolvia o problema. Assim como um computador sem software não resolvia, um programador que sabia programar, mas não sabia o que programar, como programar, também era outro desafio. E aí entrava a nossa expertise já do balcão de farmácia. Então, nós passávamos exatamente a nossa demanda e eles desenvolviam de acordo com ela. Só que a dificuldade tecnológica, geográfica, não tinha internet, tinha que ser tudo na base da estrada, né? Levar disquete, trazer disquete. Acabava que esse processo era muito moroso, muito difícil. Eu não entendi, desculpa, Neide, eu sou meio lento para entender umas coisas. Levar disquete, trazer disquete, então me dizer que é a atualização do sistema. Atualização. Então, o programador programava, gravava um jogo de disquetes,
Aí um funcionário nosso de moto, né, trazia esse jogo de disquetes para cá. Se ele chegasse aqui e esse conjunto rodasse legal, beleza, a gente conseguia trabalhar aquela semana. Agora, se tivesse algum bug em algum daqueles disquetes, só na outra semana para a gente conseguir voltar lá, porque o programador também, diante da escassez de mão de obra, ele também atendia só num horário específico na semana. Meu Deus. O desafio, assim, era Mas esse absurdo. software era o que vocês estavam fazendo para vocês na época ainda? Fazendo como solução própria, né? E aí, como acabou que alguns funcionários saíam da farmácia e iam trabalhar na concorrência, eles chegavam lá para o concorrente, para o dono, e falavam: ah, não, mas lá na São Luís, as etiquetas já saem todo na hora, já tem todo o preço na etiqueta, Já tem o cliente computador. é atendido rapidamente, a compra também, né, é mais assertiva, então menos ruptura de estoque. E aí eles começaram a ficar curiosos, tentavam conseguir um programa, não tinha na época, né? Poucas empresas tinham começado esse trabalho, e aí eles nos procuravam. E aí acabava dando um conflito ético, né? Como é que eu iria colocar um sistema num concorrente, Sim. saber as informações dele? Aí que eu tive a ideia, então, de me desligar das farmácias e fundar, propriamente dita, a HOS. Convidei esse rapaz que era da moto, que ia com os disquetes para baixo e para cima, que ele acabou tendo bastante conhecimento sobre as demandas da gestão. motoboy. Ele acabou virando, é um primo nosso, né? Acabou que ele virou programador, fez um curso desse Clipper e nós retiramos dessa empresa esse contrato e acabamos trazendo para dentro da HOS, primeiro para dentro da farmácia, e em segundo lugar, montamos a empresa em conjunto, né? Com esse rapaz aí que fazia o transporte dos disquetes. E daí surgiu a HOS. Então, nosso DNA, o nosso certidão de nascimento, começou em 94. Por isso que nós estamos completando agora, daqui no próximo dia 19, 30 anos já de registro de nascimento.